Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria sejam com cada um de vocês. Então, maravilha, estamos reunidos mais uma vez para continuarmos firmes, perseverantes, meditando a palavra de Deus. Hoje a gente vai meditar o capítulo 9 e o capítulo 10 do Atos dos Apóstolos. Hoje é dia 2 de julho de 2020. Então vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, abre nosso entendimento, abre nossa inteligência para compreendermos a Tua Palavra e dá-nos a graça de colocá-la em prática, assim como os apóstolos viveram, nós possamos viver testemunhando a nossa fé em Jesus Cristo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente vai continuar na Bíblia Ave Maria, na página 1423. 1423, capítulo 9. Então vamos lá. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Respondeu-lhe os homens, versículo 7 agora, os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem, chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos,
que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que seguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los preso aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Chegando a Jerusalém, tentava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia, e dali o fizeram partir para Tarso. Versículo 31. A igreja gozava então de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor ao Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sorona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego, Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Lá embaixo, no rodapé, vai dizer que Tabita significa gazela. Então, ela era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Pedro, então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe a viva.
Este fato espalhou-se por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Muito bem, agora a gente vai no capítulo 10. Esse capítulo 9, agora capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envie homens a Jope, e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado, temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro. Mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Essa voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo:
levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que estava eu a orar, em minha casa, a hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo, e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus, para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu em Jerusalém, na Judeia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados, por meio do seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: Porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora então interceda por nós e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.